Let's start one more English class. Vamos começar mais uma aula de inglês? Alright, so today we have activities, prepositions of time. Então hoje a gente tem algumas atividades, né? Continuação daquilo que a gente iniciou na Unit 2. E a gente tem também um assuntinho novo aí, ó, prepositions of time. Então vamos lá? So get your books, go to page 19. Então vamos lá para a página 19. Lembra que a página está sempre aqui, ó, nesse cantinho turquesa. So here, on the prepositions of time. Então, primeiro de tudo, se vocês observarem aí no livro, a gente tem dois tipos de prepositions, tá? Então, a gente tem as prepositions de time, que são as de tempo, e a gente também tem as prepositions de place, de lugar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender aqui o que é que são prepositions. Então, eu tenho aqui um exemplo, ó. José Saramago was born in a village called Azinhaga at the Ribaltejo province on November 16th in 1922. Então aqui eu tenho as três prepositions. Olha só, eu tenho a preposition in, at, on e eu até repito in aqui embaixo. Então, o que são? Ó, as prepositions in, at, on são as principais preposições em inglês e acho que os alunos confundem mais. As três posições são normalmente divididas em. Então, gente, as preposições, principalmente, existem muitas preposições. A gente tem preposição de lugar, a gente tem preposição de tempo, a gente tem preposição de várias coisas. As principais são essas três: in, at e on. Então, elas geralmente confundem um pouquinho, mas elas são divididas assim. Quando a gente vai falar de tempo, a gente tem in para meses, anos, estações do ano, e aí aqui a gente tem alguns exemplos. Então vamos lá. Se eu quero usar a preposition in para falar de tempo, eu só posso utilizar ela, eu quero falar que eu nasci em janeiro. Eu vou falar in January. Ou eu quero falar do ano, eu nasci em 1997. In 1997. Ou eu quero falar a estação do ano que era quando eu nasci. Gente, não sei. É outono? Não, I think it's... Vamos supor que seja aí inverno. In winter. Tá vendo aqui? Então, ó, para todas essas especificações aqui, eu vou utilizar a preposition in. Tranquilo. Aí eu entro na preposition on. Eu uso on para falar de dias da semana, para falar de datas com a palavra day. Eu uso para falar de dias específicos, como tipo no Natal, no meu aniversário, no aniversário da minha avó, quando eu quero falar de uma data que é mais específica, né? Dias específicos, na verdade. Então, vamos lá. Example. Eu vou falar aqui on Monday, na segunda. Posso falar também para datas, né? On, sei lá. Deixa eu ver. On September 12th. Ah, teacher, mas você disse que com o mês eu tenho que falar in, como aqui em cima, ó. In January. Mas notem a diferença. Quando eu falo só o mês, eu posso utilizar in. Aqui eu estou sendo um pouquinho mais específica. Eu estou falando que não é só em setembro. É 12 de setembro. Então tem uma data, tá? Ó, on September 12th. E dias específicos, como o exemplo ali mesmo já diz, on my birthday. Eu não disse a data específica, mas eu disse que era my birthday. E my birthday é um dia específico. Então, se você vai se referir a um dia específico aí, usa on. E por último, eu tenho at.
O at, ele é o mais específico de todos. Ó, horas, nomes de datas especiais e tenho at midday, at noon, at lunchtime. Então aqui, gente, é quando eu vou falar de uma coisa bem específica. Horas, principalmente. Então, ó, eu tenho aula às 7h20. At 7:20. Ou então eu vou falar de datas especiais como Dia das Mães, Mother's Day. Então, olha só, eu utilizo at também para ser específica. Ou então eu vou falar da hora do almoço, a hora do lanche, a hora do jantar. Eu uso at também. Então, at lunchtime, at midday. Então, aqui, gente, são examples de prepositions para falar de tempo, tá? Então, é quando eu quero falar de algum tempo. Então, ó, eu tenho aqui uma tabelinha. Se eu for falar só do mês, só do ano, da estação, do dia da semana, para cada um deles eu tenho um grupinho de prepositions diferente. Tem o grupinho do in, tem o grupinho do on e tem o grupinho do at, tá? E aí eu vou entrar nas prepositions de place, gente, de lugar, que são as mesmas. Eu uso as mesmas preposições. Eu uso in, uso on e uso at também. Porém, já aqui é um pouquinho mais diferente, né? Então, ó, caso alguém queira copiar, pausa o vídeo, anota isso aqui porque a gente vai apagar agora, tá? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Eu não vou nem apagar as prepositions, vou deixar do jeitinho que tá aqui pra gente completar só com os exemplos para fazer na prática. Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? In. Pra que eu uso a preposition in? Algo ou alguém localizado do lado de dentro. Essa é a principal preposição, é quando eu quero dizer que alguma coisa está dentro, gente. Então, por exemplo, vamos lá, ó. Um exemplo bem simples. O lápis está dentro do estojo. Eu vou dizer que ele está in, porque ele está dentro, né? In the pencil case. Mas aí eu quero trazer essa preposição para uma coisa mais específica, que é essa parte aqui que eu acho mais importante, que é cidades, estados, países, objetos. Então, essa parte de objeto como caixa e tudo é quando a gente vai falar que alguma coisa está dentro. Então, está dentro do estojo, dentro da bolsa. Ok. Mas quando a gente vai falar da nossa localização, é importante a gente entender que o in eu só vou utilizar para esses contextos aqui. Então, eu quero dizer que eu estou em Petrolina. Example. Eu vou utilizar in, porque Petrolina é uma cidade. Quero dizer que estou num país. Ó, estados e países. In Brazil. Quero dizer que estou em Pernambuco. In Pernambuco também, ó. Tá vendo? Eu vou acrescentar mais um in aqui em cima, que é o do objeto. Então, eu vou botar in the bag. Que é quando eu quero dizer que alguma coisa está dentro, né? Nesse caso aqui, é alguma coisa que está dentro da bolsa. In the bag. Aí eu vou ser um pouquinho mais específica, gente. On. On é quando algo está em cima ou sobre a superfície. Então, a curto modo assim, é quando alguma coisa não está dentro, ela está em cima. Então, por exemplo, eu quero dizer que meu livro está em cima da cama. Eu não vou dizer in. Para ser in, tem que estar dentro. Então, é on. On the bed. Então, tá ali, ó, em cima. Eu também posso usar on para falar de avenidas e ruas. Então, vamos por exemplo. Eu falei que eu moro em Petrolina, que eu moro no Brasil, que eu moro em Pernambuco. Mas aí agora eu quero dizer que eu moro na rua do Morango, sei lá. Eu vou utilizar on. Então, on Morango Street. Tá vendo aqui, ó? Morango Street. O morango vem primeiro, o nome da rua. Aí, gente, eu quero falar de avenida. Eu moro na Avenida Guararapes. Eu vou usar on também. On Guararapes Avenue.
Então, fechei aqui meu quadro de on. Aí, agora eu tenho at, que é o último. Quando algo está ao redor ou em algum lugar. Então, falando de lugares mesmo, eu uso at para falar que alguma coisa está ao redor. Então, por exemplo, eu quero dizer que meu cachorro está na sala. Tá ali na sala, ao redor da sala. Então, my dog is at my... Vou mudar para banheiro. Bathroom. O cachorro tá lá no banheiro. At my bathroom. Quando eu falo de localização, eu vou falar para um momento, lugar ou momento específico, um endereço específico. Então, gente, vamos lá. No in, eu fui bem geral. Eu falei Petrolina, Brasil, Pernambuco, mas pode ser qualquer lugar. Aí eu fui um pouquinho mais específico. Disse que eu tô na Morango Street ou então na Guararapes Avenue. Mas aí eu quero ser mais específico. Eu quero dizer exatamente onde é que eu tô. Não, eu tô no River Shopping. Tô lá no shopping. Aí eu uso at, para ser específica assim. Ó, eu tô at River Shopping. Tô lá no River, gente. Ah, não tô no River. Eu tô no Colégio Castro Alves. At Castro Alves. Então, vamos lá. Alguém perguntou, ligou para você, perguntou onde você tá. Se você quer falar só o lugar por alto, você quer dizer só a cidade, o país ou o estado, você usa in. Ah, não, você quer dizer a rua exatamente. Você quer falar aqui a rua da Castro Alves. Você vai falar on. Ah, não, você quer dizer exatamente que você está aqui na Castro Alves? At Castro Alves. É o mais específico. Então, quando vocês forem utilizar a preposition of place, de lugar, pensem desta maneira aqui. Mais uma vez, se quiserem copiar, pausa o vídeo e copia porque a teacher vai apagar, tá? So now, giving the continuation, dando continuidade às nossas prepositions, we have some examples. Então, ó, when, in, on e at. Então, eu tenho mais exemplos, ó, o in eu vou usar vou falar de século, década, então aqui são mais exemplos, tá, gente? Porque aqui a teacher deu os exemplos principais. Então, ó, de anos, cidades, estados, vizinhança, para tudo isso eu vou usar in. On, para falar de dias, né, de alguns feriados, falar de final de semana, semana, rua, avenidas. At, para eu falar de horas, endereços, locais específicos. Então aqui está bem resumido, assim, bem condensado, o tipo de coisa que a gente vai utilizar. Então, estou falando de uma cidade. Qual preposição eu vou usar? Onde é que está? No in, porque cities está aqui no quadrinho do in. Agora, let's listen and pronunciation. Então, vamos ouvir um pouquinho aqui e praticar a nossa pronúncia. So, listen and repeat the prepositions of time and place in the following expressions. Então, let's repeat. In the morning. In the beginning. At night. At school. At first. On the beach. In the meantime. Excellent. Now, activities. Temos nossas activities aqui. E onde é que a gente vai fazer? Antes tem uma note, né, gente? Essas expressões independem de regra ou posição. Elas são fixas e se cristalizaram na língua ao longo dos anos. Então, gente, essas expressões aí que a gente tem, elas são expressões mesmo. Então, essas que a gente acabou de pronunciar, elas independem de regra, elas fogem de regra, fogem de bastante coisa. Elas são, como é que eu posso dizer? Elas são expressões independentes aí, tá? So now, que se consolidaram. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Esse at school. Você vai pensar, teacher, você disse
que eu só posso usar at se eu estiver sendo específica. Por exemplo, se eu falar, eu tô aqui na Castro Alves, aí eu posso falar at Castro Alves. Mas aqui você só falou at school, pode ser qualquer escola. Então é como eu falei, esse note traz isso. Essas que a gente acabou de falar são expressões que fogem das regrinhas, tá? Elas existem há muito tempo e se tornaram expressões que são bastante utilizadas, mesmo não sendo parte da regra. A regra é aquilo lá que a Tuti ensinou. Isso aqui é o que foge da regra, tá? So now, in Activity 1, a gente vai fazer on vídeo durante a nossa aula. So, fill in with the correct preposition. Então, gente, muito simples. A gente tem aqui, várias opções e a gente vai colocar a preposition correta. In, on ou at. Como que vocês vão fazer isso? Volta lá no quadrinho e vê. Aqui, por exemplo, a letra A, eu estou falando de Sunday. Sunday é um dia de semana. Para dia de semana, eu uso que preposição? At Sunday, on Sunday, in Sunday. Qual que eu uso? Então, vocês vão voltar e descobrir. A gente tem essa mesma atividade tanto no número 2 como no número 3. Então, o que é que eu vou pedir que vocês façam agora? Aqui está a página toda, page 20. Então, vocês vão fazer o exercise 1, 2, 3. Deixa eu mostrar aqui. 1, 2, 3. E depois a gente vai fazer a nossa correction, tá? Então, vocês vão pausar o vídeo um pouquinho agora. Pause the video, alright? Do the exercise. Todos eles são sobre a mesma coisa. Então, o número 1 a gente vai completar com a preposição correta. O número 2 já dá algumas opções, a gente vai escolher a correta e escrever. E o número 3, number 3, a gente tem só as palavras e a gente vai completar com a preposition correta. Terminou tudo? Tira do pause, take off the pause, come back to the class, to the video and continue the correction. Então, terminou? Tira do pause e a gente continua e faz a correção. Alright? So now it's time to pause. Pause the video. Ok. So now, guys. Finalizaram tudo? Number 1, 2 e 3? Ok. So now let's go to the correction. Então, o que é que eu tenho aqui no number 1? Na letra A eu tenho Sunday. Para Sunday, gente, eu uso a preposition on, porque é um dia de semana. Letter B. My brother's birthday is... Aí eu tenho uma data, 5 de novembro. Se fosse só novembro, eu ia usar uma preposição. Mas 5 de dezembro, eu uso outra, on, tá vendo? Se fosse só novembro ali, eu ia utilizar in, mas não é. Letter C. My birthday is in May. Por quê? Viu a diferença? Quando eu tenho a data completa, eu uso on. Quando eu tenho só o mês, eu uso in. Letter D. We're going to see my parents. Aí eu tenho aqui, the weekend. É porque no livro, com certeza, deve estar igualzinho aqui. Ele corta e traz pra cá o restante. On the weekend, gente. Lembra que para falar de fim de semana a gente usa on? Letter C. 1666, a great fire broke out in London. Lembra que para falar de país, estado, cidade eu uso in? Letter F. I don't like walking alone in the streets at night. Lembra que para falar de turnos, tipo manhã, tarde, noite, eu uso at? Ok. G. What are you doing in the afternoon? Gente, mas tá diferente. Lá eu falei um turno, eu falei at, e nesse outro eu falei in. Eu só vou usar at quando eu estiver falando de um turno específico. Então, por exemplo, eu não gosto de fazer caminhadas à noite. At night. Porém, o afternoon e o morning eu vou utilizar com in, tá? É aquela questão que a tia falou sobre a exceção, as regrinhas que fogem. Então, esse at night é uma delas. O correto seria utilizar in night, mas é uma expressão que foge da regra, então eu uso at, tá? Então, quem ficou ligado na diquinha aqui do note da atividade anterior que a gente fez da pronunciação, pegou que era night.
Então, ó, let's go to the next correction. Vamos corrigir agora a atividade 2. Lembrando que a teacher pediu para vocês fazerem todos esses. Então, a gente só volta para a correção quando terminar 1, 2 e 3, tá? Activity 2. Choose the correct preposition in each sentence. Então, aqui a gente tem os 3 exemplos de prepositions. E a gente só vai selecionar a certa e escrever. Number 1. We get up in the morning. Lembra que com turno a gente usa in. Number 2. We go to bed in night, será? At night. Lembra que com turno a gente usa in, mas o night é uma regra fora da exceção, então a gente usa at. 3. It's always hot in summer. Então no verão é sempre quente. Por que eu usei in para falar de summer? Porque estações do ano a gente usa in. 4. The movie starts at 2 in the afternoon. Então, por que eu usei in the afternoon? Mesma coisa do number 1. Para turnos, eu falo in. Autumn begins in September. Lembra que quando eu vou falar do mês sozinho, eu uso in. E quando eu vou falar do mês com data, eu uso on. Aqui eu tenho só o mês, então vai ser in. Next, activity 3. Aqui a gente não tem frase, a gente só tem datas, só tem palavras. Então vamos ver o que a gente usa com cada um. September. Se é só o mês, eu uso in. Letter B. At 12 o'clock. Lembra que com horas a gente usa at? Pois é. Letter C. Winter. In winter. Inclusive, a teacher até colocou aqui no quadro que era in winter, porque o winter é uma estação do ano, é o inverno. E no inverno, nas estações do ano a gente usa in. D. Easter Monday. On ou at. Por quê? Easter Monday, gente, é uma data, é a data da Páscoa, tá? Então, a data da Páscoa, como é um feriado, tanto eu posso usar on, se eu quiser falar das datas da Páscoa, ou eu posso usar at, mas eu só posso usar at se eu estiver falando de uma Páscoa em específico. Então, se eu digo assim, eu como chocolate na Páscoa, eu estou falando de alguma Páscoa específica? Não, eu estou falando de todas. Eu estou dizendo que eu como chocolate na Páscoa. Agora, se eu disser assim, eu comi ovo na Páscoa do ano passado. Eu estou falando de qualquer Páscoa? Não, eu estou falando da Páscoa do ano passado. Então, vocês vão ter que diferenciar isso. Se é uma data comemorativa geral, eu estou falando de todos os anos, eu uso on. Se eu estou falando de uma data específica, do ano passado, de 2010, sei lá, você vai usar at, tá bom? Letter E. 4th on July. On. Por que on? Porque eu estou falando do mês e da data, não só do mês, porque se fosse só July, seria só in. F, Christmas. At Christmas. Aqui, gente, mesma situação de lá do at night. Teacher, mas você acabou de dizer que quando é uma data geral, eu uso on, e quando é uma data específica, eu uso at. Christmas foge da regra também, tá? Então, para Christmas, você vai sempre usar at. E por último, aquele dia da semana ali, Tuesday. On Tuesday, ok? Now we have a homework. Então, aqui, temos o nosso homework, gente. Então, é um homework bem simplesinho. Famous people and their accomplishments and lowercase prizes. Então, gente, a gente tem alguns famosos aqui e a gente tem algumas informações sobre essas pessoas famosas. O que a gente vai ter que fazer? Adivinhar quem são eles e escrever aqui. Então, vamos ler, né? She's a great singer. She had the most viewed video on YouTube history. She won the Grammy in 2017 for her great performances. Então, who is she? Tenho aqui algumas informações sobre ela. Vão ter que descobrir, tá?
Como a teacher falou, é um homework, é uma atividade de casa. Então, vocês fazem quando termina a videoaula e deixa lá guardadinho no livro para a teacher corrigir depois. Alright? Então, aqui a gente tem this one, ó, letter B, letter C, letter D, letter E, letter F, tá? Termina aqui no F. Então, todos eles têm um nominho, são pessoas famosas. And you have to discover who are these people, ok? E aí, gente, we finished the class. Terminamos por hoje, ok? Essas prepositions of time é um assunto um pouquinho mais chatinho, mas não é difícil, ok? So let's practice and see you next class. Bye, bye!